Olá, meu nome é Diego Córdoba, sou consultor de tecnologia educacional aqui no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre algumas questões relacionadas às competências gerais para a formação de docentes que saíram na Resolução 2167, né, que foi decretada agora no dia 20 de dezembro de 2020. Essa nova resolução do MEC, ela define as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores, tendo como base a Base Nacional Comum Curricular, que saiu também recentemente. Várias mudanças estão acontecendo no cenário educacional de longa data. Isso não é um trabalho exclusivo agora de 2019, vem sendo estudado desde muito antes, mas as coisas começam a acontecer efetivamente agora. Essa resolução, por sinal, ela tem um prazo para ser efetivada aí de 3 anos. Significa então que quem já está cursando o curso de pedagogia não será necessariamente afetado. Claro que as faculdades podem e devem se adequar para poder oferecer um curso mais atualizado de acordo com as novas normativas. No entanto, significa dizer que até dezembro de 2022 esses itens estarão em adequação. Significa então que só após esse prazo serão obrigatórios. Ainda falando dessa resolução, das bases dessa resolução, vale a compreensão que a LDB, né, a Lei 9394 de 1996, define que a Base Nacional de Ensino Médio e Fundamental seria a base para a formação de profissionais da educação, a formação de professores. Então, quando a gente entende que na nova Base Nacional Comum Curricular saíram várias competências que chamaram tanta atenção do público em geral que estuda a educação, estuda o ensino da educação como um todo na formação de professores, essas competências não poderiam ficar de fora das novas resoluções diretamente ligadas à formação de educadores. Compreendam, aquilo que foi discutido, inclusive em eventos virtuais anteriores aqui do Instituto de Pesquisa, para o ensino médio e para o ensino fundamental, eles vão ter ligação direta agora com a formação de professores. É tocado nesse assunto, eu vou explicitar isso para vocês e gostaria de lembrar, se você tiver alguma dúvida sobre essa resolução, volte na Base Nacional Comum Curricular, porque tudo aquilo que o professor terá que passar para o estudante no que se refere às novas competências, habilidades e atitudes, tudo isso se reflete agora na formação de educadores. Esse vídeo é lógico que é muito interessante para quem oferta o curso e também para os dirigentes educacionais que trabalham, têm os seus profissionais nas suas instituições e precisam compreender que tipo de profissional ele vai receber a partir de tal data e como ele vai ter que adequar os profissionais que estão na sua instituição de ensino para trabalhar com a nova base. Agora, eu acredito também que é muito interessante por parte dos professores, como os profissionais diretamente acionados, aí, os alvos dessas diretrizes e desses decretos, é muito interessante que os professores tomem partido, estudem essa situação e usem da formação continuada, usem das especializações, cursos e afins, para que possam sim se adequar à nova Base Nacional Comum Curricular, todos os decretos que vêm por si só, aprendendo a nova legislação e acompanhando as evoluções naturais que a educação brasileira vem sendo acometidas. Vale o seguinte entendimento. A palavra evolução, eu gosto de tocar nesse assunto dessa forma, não necessariamente é uma coisa progressiva, não necessariamente é um pensamento sempre positivista. Evolução traz mudanças. Toda mudança deve ser estudada e compreendida, independente da sua aceitação ou não. Algumas coisas podem e devem ser alteradas, mas seja como for, independente de qualquer opinião, vertente política, pensamento ético e cidadão, a pessoa tem que compreender as nuances que existem dentro da sua profissão. Portanto, um vídeo como esse, como eu citei, por mais que seja o foco dos formadores dos cursos de pedagogia, assim como dos dirigentes educacionais, os professores, assim como eu, precisam tomar posse desse conhecimento e estudar por si só, investindo na própria formação continuada. Por sinal, é um dos itens, é uma das competências a serem trabalhadas aqui segundo o novo decreto, estimular isso cada vez mais. Bom, dando sequência aqui, falando da resolução de 2015, ela definiu que a formação de professores teria ali 3.200 horas e seria feita em 4 anos, não possibilitando os cursos menores de 3 anos, como haviam antigamente.
para a formação de professores. E aí, por exemplo, uma das coisas que essa resolução acaba alterando é que agora tem uma necessidade de 800 horas, cerca de 25% do curso total, passam a ser destinadas às atividades práticas de docência. Isso influencia, inclusive, na formação de professores via educação à distância. É um bom ponto a se tocar. Objetiva-se uma formação de professores mais profissional. Então, a educação à distância vai ser tocada assim. Os cursos ofertados via educação à distância vão ter mais movimentos presenciais. Então, algumas instituições que ofertavam cursos de educação à distância de pedagogia, que tinham uma aula por semana ou alguma coisa assim prevista, vão sofrer algumas alterações, o que tende a aumentar a qualidade do ensino da pedagogia. Claro que isso não é um fato sine qua non para você ter um bom curso de pedagogia, mas é um dos fatores potencializadores, né, que é a maior proximidade com as atividades práticas da docência. Particularmente, considero isso positivo como um consultor de tecnologia educacional compreendendo as nuances da influência da tecnologia na atual educação, considero ainda mais positivo por isso. Já falei do prazo de adequação, como eu citei, são 3 anos, e a minha fala aqui se dá com foco na questão das competências. Essa resolução, a 2167, ela tem na página 44, que eu estimulo que todos façam a leitura, da página 44 em diante, ela tem essa cara aqui, tá aqui os destaques do que eu vou falar, e tem abertamente aqui destacado quais são as competências gerais, e essas competências, como eu já citei aqui, elas são alinhadas com a nova Base Nacional Comum Curricular. Como eu falei, a Lei de Diretrizes e Bases, ela pressupõe isso, né, que haja essa ligação entre a formação dos professores e a Base Nacional. Nesse caso aqui, eles estipulam exatamente quais são as competências, como devem ser feitos para os professores e também para os alunos. Eu acredito que esteja muito claro. Vou fazer uma leitura com alguns comentários para todos vocês que estão me assistindo aqui agora. Espero que seja do agrado de todo mundo, mas ressalto, é uma página anexo, página 44 da nova resolução, com também a página 45, tendo as especificidades, né, das competências específicas, que eles dividem em 3. Depois de 10 competências gerais da formação de docente, eles têm as 3 competências específicas, que são conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. São itens de simples leitura, mas eu tenho certeza que, se mesmo assim, após esse vídeo, após a leitura do decreto, da resolução, 2167, houver alguma dúvida, se na sua escola, por exemplo, você dirigente que está me assistindo agora, ficar com algum questionamento, uma situação de adequação que precise de auxílio, não se esqueça que nós aqui do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação fornecemos aqui, né, não somente a consultoria, mas também outras coisas como workshops e palestras que podem vir ser útil de acordo com a sua necessidade. Tem o nosso site, o ipai.com.br, e também o e-mail ipai@ipai.com.br. Entre em contato conosco, faça a sua consulta, tire suas dúvidas. Tenho certeza que nossos consultores, assim como eu, podemos auxiliar da melhor maneira possível para que a sua instituição se destaque e, acima de tudo, se adeque às novas resoluções e ao progresso da educação brasileira, tá bom? Iniciando a fala sobre competências, vale ressaltar que as competências são consideradas como sendo a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, os desdobramentos que eu tenho aqui nas competências gerais para a formação docente basicamente falam de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, não fogem disso. Então, começando aqui nas competências gerais, a primeira competência, objetivo seguinte: compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, já é uma frase de impacto, né? Para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Nota para a palavra inclusiva. Claro que uma sociedade livre, justa e democrática é muito importante, mas a questão da inclusão está em pauta e cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Isso está nas competências gerais, então as questões de educação inclusiva
ganham força nesse momento. Mas essa primeira competência fala exclusivamente de conhecimento, compreender e utilizar os conhecimentos históricos construídos. Então, bibliografias, leituras, acredito que não apagando, inclusive, os grandes pedagogos, sociólogos e construtores da pedagogia brasileira. Dessa forma, a gente tem como repassar essas informações históricas adiante, inclusive na formação de professores. É isso que a primeira competência aborda. A segunda competência fala assim: pesquisar, investigar e refletir, realizar a análise crítica, usar criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Daqui, essa que fala sobre pensamento crítico, científico e criativo, eu gostaria de destacar o seguinte: primeiro, realizar análise crítica, né? Temos uma carência aí de pensamento crítico na nossa sociedade e a formação de docentes agora terá um foco nessa situação. Professores com capacidade de análise crítica. Não estou questionando os professores que já estão no mercado, só estou dizendo que nas competências gerais da formação docente dessa resolução é estimulado que isso aconteça. Uma outra observação aqui é buscar soluções tecnológicas para, aí sim, selecionar, organizar, planejar. As tecnologias cada vez mais estão visíveis, né, nas necessidades humanas. Não poderia ser diferente na educação. A sala de aula está se transformando cada vez mais e agora a formação docente também. Se antes nós tínhamos tudo que se referia à prática docente, questões de didática, grandes autores, nós temos aqui a inserção da tecnologia como um dos parâmetros para que se faça a educação. Então, talvez os cursos sobre a formação de educação à distância, assim como a tecnologia educacional, ganhem aí um outro peso dentro da formação docente. Pelo menos essa é a minha ideia e o meu valor. Seria necessário também pensar o seguinte, em relação a organizar e planejar. O planejamento também está em foco, sempre foi necessário, mas há um pensamento, uma corrente de mudança, porque era comum ver professores com seus planejamentos sendo utilizados em 10, 15, 20 anos durante as suas atividades pedagógicas. Agora, a ideia é que se faça um planejamento anual, um planejamento semestral e também mudanças diárias no seu próprio planejamento, o que significa adequação, significa também você com uma certa mobilidade, uma certa capacidade de adaptabilidade. E a nova competência fala bastante disso, deixa isso bem explícito. Terceira competência, valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, né, assunto tão polêmico no Brasil, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. Aqui a gente está abordando as questões exatamente de repertório cultural. Não preciso dizer o quão isso é significativo, estar na base e não ter sido retirado da base. Podemos discutir amplamente o que é arte, o que é cultura, mas não podemos deixar de notar que os itens culturais, o pensamento das manifestações artísticas e da diversidade está incluso aqui como uma das competências. Quarta competência, utilizar diferentes linguagens. Aí a gente está falando diretamente de questões de comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital. Observação para essa questão. Utilizar diferentes linguagens, tá? O digital está contemplado, tá, pessoal? Para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Bom, utilizar diferentes linguagens, então não só mais a comunicação oral é o suficiente, temos a questão da verbal, corporal, visual, além da sonora. Isso já, para quem gosta muito, é muito afeito à teoria das 7 inteligências, né? O pensamento a linguagem oral, a inteligência matemática, sinestésico corporal. Você acaba abraçando mais possibilidades de aprendizagem aqui, então você traz o aluno em foco, você está preocupado com ele aprendendo,
e você também traz uma coisa atual, que nada mais é do que as linguagens digitais. E aí não é muito difícil dizer que nós estamos aqui utilizando nesse momento uma linguagem digital para que vocês compreendam um pouco mais sobre as competências gerais relacionadas à formação docente. Número 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Notem que, agora há pouco eu falei para vocês que as questões das tecnologias digitais estão ganhando cada vez mais focos e entram de vez, né, nos planos educacionais, nas políticas públicas de educação. Então, essa competência aqui, que está falando basicamente de cultura digital, ela talvez seja a que deixa isso mais explícito, força um pouquinho até a barra para que os professores saiam do lugar e também as instituições de ensino saiam dos seus lugares de conforto. Justamente porque as tecnologias digitais estão aí, nós estamos utilizando uma aqui agora, porém nem todo mundo é feito, nem todo mundo tem domínio. Aqui vale uma observação porque, na minha concepção como consultor de tecnologia educacional, a matéria de tecnologia educacional ganha um certo foco e talvez seja necessário o pensamento sobre a posição dela na grade curricular das faculdades de pedagogia, já que eu considero, com essas frases aqui, muito difícil que ela se mantenha como uma das primeiras matérias a ser aprendidas no primeiro semestre, por exemplo, já que a ideia agora é adequar o uso da tecnologia das tecnologias digitais, com a intencionalidade pedagógica. Significa que você tem que ter um domínio básico dos recursos educacionais, dos autores, dos pensamentos, de algumas técnicas, pelo menos relacionadas à pedagogia, para poder ter uma intencionalidade pedagógica na hora de utilizar o recurso digital. Não somente ensinar para a formação de professores a usar uma planilha, usar um computador, usar uma câmera, ou seja lá como for, né, a grade da instituição, mas usar isso com a intencionalidade pedagógica. Então é necessário que haja um pensamento aí de troca de posição em grade para que a intencionalidade pedagógica venha antes do recurso digital e assim contemple essa formação aqui da competência número 5. Indo agora em direção à competência número 6, temos a frase: valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem o aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A valorização do humano aqui, na minha opinião, fica muito explícita. Temos aqui na questão da competência número 6, destaque para a questão do trabalho, projeto e vida do cidadão professor, o cidadão educador. Então, eu gostaria de destacar aqui, além das coisas que eu já falei, também o termo autonomia. É muito importante que não só a autonomia da aprendizagem seja observada, que cada vez mais está sendo estimulado para que os alunos tenham autonomia na sua aprendizagem, mas também a autonomia cidadã por parte do educador na sua formação. Competência número 7, desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético e relação ao cuidado de si mesmo e dos outros e do planeta. A competência número 7 fala aqui basicamente de argumentação, né? Vale a questão do posicionamento ético, vale a questão do cuidado de si mesmo, que até a competência número 8 esbarra na mesma situação, essa questão do cuidado. Preciso dizer que a argumentação, o pensamento crítico e o embasamento científico é muito comum ver em várias áreas da ciência que isso esteja estimulado desde o primeiro semestre, e agora está claro que a educação tem que ir pelo mesmo caminho. É muito comum você ver pessoas muito aguerridas, profissionais de educação muito aguerridos nas suas causas como educadores, porém,
não é uma prática tão conhecida, tão estimulada, pelo menos por parte dos educadores, a utilização de conhecimentos científicos, pesquisas científicas, leitura de artigos científicos, quando na formação da graduação. Normalmente, quando vão fazer mestrado e especializações e afins, é que há um contato muito mais forte com essa possibilidade de conhecimentos científicos. Nesse caso aqui, o estímulo parte para a graduação, né, a formação inicial do educador, o que considero particularmente muito positivo, mas aqui o objetivo do vídeo não é necessariamente as minhas opiniões, e sim elucidar um pouco mais sobre a questão das competências. Se encaminhando para o final, competência número 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e mental. Gostaria de ressaltar isso antes de continuar, que eu particularmente tenho um trabalho, inclusive no meu Instagram, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, @professor Diego Córdoba no Instagram. Falo bastante sobre a questão da saúde mental dos professores. Os professores estão sofrendo com a síndrome de burnout, professores estão entrando em depressão. É uma profissão muito complicada, lida com várias situações. Se não somente a questão da valorização da educação é questionável, mas também as realidades de vidas que se encontram nas salas de aula, isso influencia também a parte do professor, e ele ter a consciência de que a sua saúde mental é muito importante, que ele é atingível e ele precisa se cuidar, e isso agora está nas competências. É muito interessante que isso aconteça. Então fica aqui meus votos para que não só os professores pensem nisso, mas também as instituições de ensino. Compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver autoconhecimento e autocuidado nos estudantes também. Então, notem aqui essa questão da competência número 8, observação para os termos, desculpa, autoconhecimento e autocuidado, que é muito, muito, muito importante. Número 9, exercitar a empatia. Aí estamos falando aqui de empatia e cooperação, né? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Eu gostaria de mais uma vez ressaltar que atualmente o MEC, né, fez esse decreto, e independente do governo atual, independente de qualquer pensamento que se tenha, certos termos não foram retirados das resoluções e estão sendo promovidos, como o caso aqui, a resolução de conflitos e cooperação, fazendo respeitar termos como diversidade, grupos sociais, identidades, culturas, sem preconceitos. Então, é louvável que isso esteja no decreto, é louvável que a gente aprenda para que possamos exercitar cada vez mais a empatia. Fato esse que está como competência aqui na nova resolução. Por último, agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, observação para essa palavra mais uma vez, responsabilidade, flexibilidade e resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Então, a questão da responsabilidade e cidadania está presente na competência número 10, e isso será estimulado em sala de aula. É claro que nós temos a preocupação com o ensino das matérias técnicas, né? Seja no ensino fundamental, cada vez mais entrando esse tipo de pensamento, mas também no ensino médio. Mas a questão dos valores humanos e valores de cidadania estão contemplados aqui na competência número 10 da base. Gostaria de lembrá-los que isso tudo está na página 44 da resolução, né, a resolução de número 2167, que foi disponibilizada agora dia 20 de dezembro de 2020. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato conosco aqui do IPAE. Nós estamos preparados para poder sendo acionados, auxiliá-los em tudo o que for necessário nas mudanças da educação e para que a sua instituição de ensino se adeque mais rapidamente e se destaque.
Mais uma vez, meu nome é Diego Córdoba, deixando aqui um último recado para vocês. Vamos juntos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz.